Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Alves. Nós estamos incumbidos, a fazer com o maior carinho do mundo esse novo projeto para vocês, do Max Juris, Esse primeiro projeto é gratuito, Por isso a gente pede para que você entre na página do YouTube do Max Juris, se cadastre, deixe seu joinha, que é muito importante para a gente poder continuar produzindo material para vocês, que é muito importante para que você também tenha acesso a novos materiais gratuitos que serão lançados nessa plataforma. Então esse projeto nosso de início, nessa fase tão particularizada que nós estamos vivendo de restrição de contato, O Max Juris vem fazendo esse projeto para que vocês não deixem de estudar, para que vocês não deixem de ter acesso ao conhecimento. E hoje eu estou aqui para poder falar para vocês das questões de direito civil, sobretudo as questões de direitos reais, que necessariamente sempre caem na prova do OAB e muitas das vezes, como equivalem a muitos assuntos que precisam ser retomados para conseguir resolver uma questão de modo correto, é necessário que você saiba trabalhar, saiba pensar sobre os direitos reais. Então, o Max Juris hoje, ele promoveu para vocês esse projeto com vários professores e eu, Frederico Alves, hoje vou falar com vocês das questões de direito civil, especificamente direitos reais. Para a gente poder começar a falar com vocês, eu trago aqui uma questão multidisciplinar, uma questão que envolve direito de família e também envolve direitos reais, O direito civil ele é único e aí a gente tem que saber navegar por todo ele, E por esse motivo eu trouxe essa primeira questão para poder trabalhar com vocês. Pois bem, João da Terra ocupou o imóvel rural abandonado em 1985. No início de 2006, ou seja, mais de 20 anos depois, conheceu Maria Bonita e após alguns meses de namoro se casou com a mesma no regime de comunhão parcial de bens. Influenciado por Maria, João ajuiza a ação de uso campeão contra Pedro Sumido em 2007. O juiz julga pedido favorável a João depois de analisados os requisitos da uso campeão. Ocorre que no ano de 2009, Maria resolve se divorciar de João e seu advogado pleiteia pedir metade do imóvel a título de meação. Diante do caso acima, marque a alternativa correta. Nessa questão aqui, você pode perceber que o foco está no sentido de de verificar se Maria tem ou não direito à meação do imóvel. Por que essa questão é uma questão multidisciplinar? Porque ela envolve direito de família e também envolve direitos reais, Por sua vez, o Instituto de Direitos Reais que está sendo analisado neste momento é a uso campeão e por esse motivo a gente tem que recordar alguns requisitos ou a teoria geral da uso campeão para nós podermos falar, Não vale destacar que a uso campeão ela é uma forma de aquisição da propriedade originária e por sua vez a ação de uso campeão tem a natureza de ser declaratória. O que significa dizer que a ação de uso campeão ela é declaratória? A ação declaratória, quando eu ajuizo uma ação, pleiteio judicialmente uma ação, eu declaro para o juiz um direito que eu já tenho. Por esse motivo, perceba que quando João ocupou essa terra, ele já tinha completado o tempo da uso campeão. Como ele tinha completado o tempo da uso campeão, necessariamente ele já declara o seu pedido em juízo para dizer que lá atrás, num prazo de 20 anos ali, ele já tinha completado o prazo da uso campeão. Então, quando ele se casa com Maria, necessariamente ele já tem o direito da uso campeão completado. O decurso de tempo já tinha sido atingido para poder promover a ação de uso campeão. Frederico, mas ele ajuizou a ação depois, a sentença saiu depois. Por este motivo, Maria não teria direito à metade da fazenda? Não, justamente porque pela natureza jurídica da ação de uso campeão. É muito simples pensar sobre a natureza jurídica declaratória. Por exemplo, a união estável, A posse é uma situação de fato, que é o que leva ao uso campeão. A união estável também trata-se de uma circunstância de fato. Quando você ajuiza uma ação para reconhecimento da união estável, você não faz um pedido para o juiz para ele lhe autorizar a viver em união estável. Você faz um pedido para o juiz declarando que você
está vivendo em união estável. A ótica de raciocínio aqui é a mesma. Por que a ótica de raciocínio aqui é a mesma, Frederico? Você declara um direito necessariamente que já existe. A posse e a união estável, apesar de serem institutos jurídicos, por sua vez, diferenciados, necessariamente partem do mesmo centro de raciocínio, que é o quê? Circunstâncias jurídicas fatídicas. Então, se nós formos analisar as alternativas abaixo, você pode perceber, letra A, Maria não tem direito à meação da terra. Letra B, Maria tem direito à meação da terra. Letra C, Maria tem direito a apenas 20% da terra. Letra D, João e Maria são donos da terra, vez que a ação foi ajuizada após o casamento. O que eu lhe disse? O referencial não é o ajuizamento da ação. O que eu lhe disse? O referencial não é a sentença do juiz. O que eu lhe disse? Que o referencial é o fato. Se eu ocupar um imóvel abandonado e já completar o decurso de tempo de uso campeão, não ocorre divisão, justamente pelo motivo de que a ação tem natureza declaratória. Assim sendo, a alternativa correta neste caso é a letra A. Maria não terá direito à meação da terra. Frederico, e se Maria tivesse entrado junto com João lá no primeiro dia e depois vivido em união estável ou já era casada, ela teria direito à meação da terra? Proporcionalmente ao tempo de posse dela, ela teria direito à meação da terra. Tomem cuidado, trata-se de uma questão multidisciplinar. A OAB ama questões multidisciplinares. Aqui envolve direito de família e direitos reais. Vamos para a segunda questão, então, não é? Em 5/5/2005, Aloísio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados, registrada em nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o registro foram realizados de maneira usual. Em 5/9/2005, o imóvel foi alugado e Aloísio passou a receber mensalmente o valor de 3.000 pela locação, por um período de 6 anos. Em 10/10/2009, Aloísio é citado em uma ação reivindicatória promovida por Elizabeth, que pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos por Aloísio a título de locação, desde o momento de sua celebração. Uma vez que Elizabeth é judicialmente reconhecida como a verdadeira proprietária do imóvel, em 10/10/2011, pergunta-se: é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloísio? Essa questão é uma questão que trata-se de 2 pontos muito importantes dentro da parte de direitos reais, que é o quê? Frutos e benfeitorias. Quando eu estou falando de aluguel, eu estou falando de quê? De frutos civis que podem ser percebidos, que podem estar pendentes, que podem ser colhidos por antecipação. Então, essa questão ela faz uma análise sobre os frutos, né? Como que se dá essa relação de direito à indenização de frutos? Quando eu estou falando dentro do direito civil de frutos e de benfeitorias, eu tenho que tomar muito cuidado, porque antes de eu dizer o que é que a parte tem direito, eu preciso analisar necessariamente se a parte ou se o possuidor está agindo de boa fé ou de má fé. A análise sempre é essa. Por quê? O Código Civil estabelece necessariamente uma indenização voltada para o possuidor de boa-fé e uma indenização voltada para o possuidor de má-fé. Então, a análise aqui é essa. Veja, em 5/5/2005, Aloísio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados em nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. Vendeu o imóvel, preço de mercado. Não dá para dizer que esse sujeito estava agindo de má-fé. Esse sujeito, ele pagou o imóvel. Além disso, ele foi lá e escriturou o imóvel de maneira usual em 5/9/2005. Então, ele era dono, ele pagou, ele registrou. Ele adquiriu o direito real de propriedade, conforme o artigo 1225 do Código Civil. Ele levou a registro, conforme a exigência do artigo 1227 do Código Civil. Então, necessariamente, ele cumpriu todos os requisitos, ele está agindo de boa fé. Aí, veja bem, o que ocorre? Por um período de 6 anos,
Ele cobrou aluguéis. Aí em 10/10/2009, Aloísio é citado em uma ação reivindicatória. Olha só, em 10/10/2009, Aloísio é citado em uma ação reivindicatória movida por Elizabeth, que pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos a título de locação. Vejamos, o possuidor de boa-fé, ele tem direito a que frutos? O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos e indenização de produção e custeio. Aí a pergunta aqui, e o que você precisaria dominar nesta questão para poder resolvê-la, não é só o fato se ele está agindo de boa-fé ou de má-fé, não é só o fato de saber o que um possuidor de boa-fé tem direito. Para dominar essa questão, você tem que saber até quando durará a boa-fé de Aloísio. É isso que vai definir a questão. Até quando, Frederico, durará a boa-fé de Aloísio? A boa-fé de Aloísio durará até o momento em que ele ficar sabendo que a coisa contém vícios. Por quê? A boa-fé da posse é uma boa-fé subjetiva, ligada ao anímico. Por esse motivo, necessariamente, ela dura até a parte ter conhecimento que a coisa contém vícios. O STJ já se posicionou que para a parte ter conhecimento, não basta uma notificação, precisa estar envolvido o devido processo legal, ou seja, a citação válida. Olha só, qual foi a data de citação do ajuizamento da ação? Em 10/10/2009, Aloísio é citado em uma ação reivindicatória movida por Elizabeth. Então, por este motivo, a boa-fé de Aloísio vai durar até o momento em que ele passa a ter conhecimento que a coisa contém vícios. Diante disso, vamos analisar então as alternativas para verificarmos qual é a que melhor se encaixa sobre essa teoria, que envolve frutos, boa-fé e citação válida. Sim, independente da sentença de mérito, a própria contestação automaticamente transforma a posse de Aloísio em posse de má-fé, desde o seu nascedouro, razão pelo qual todos os valores recebidos pelo possuidor devem ser ressarcidos. Não tem como dizer que a posse dele, desde o início, vai ser transformada em má-fé, porque aquela situação fatídica ele já viveu e viveu ela sob a circunstância de boa-fé, tá? Letra C. Não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, e uma vez que Elizabeth foi vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloísio passa a ser qualificada como de má-fé desde sua citação no processo, momento em que Aloísio tomou conhecimento dos fatos, ao final reputados como verdadeiros, exigindo em tais condições a devolução dos frutos recebidos entre 10/10/2009 e a data de encerramento do contrato da locação. Olha só, 10/10/2009 é necessariamente o momento em que o Aloísio foi o quê? Citado. Possuidor de má-fé tem direito a frutos? Não. Quando ele é citado, ele passa de boa-fé para má-fé. Então, ele tem direito aos frutos percebidos até a citação válida. Daí para frente, ele tem que ser indenizado das despesas de produção e custeio e tem que devolver para Elizabeth necessariamente os frutos adquiridos. A letra D, ela diz o seguinte: não, apesar de Elizabeth ter obtido o provimento judicial que pretendia, Aloísio não lhe deve qualquer valor, pois, sendo possuidor com justo título, tem em seu favor a presunção absoluta de veracidade quanto à sua boa-fé. Até a existência do justo título não é prova absoluta, é prova relativa, tá? Então, necessariamente, a resposta da questão número 2 é a letra C, ok?
Dando sequência no estudo, né? A gente traz aqui a questão número 3 para vocês. Eduarda comprou um terreno não edificado em um loteamento distante do centro por R$50 mil. Como não tinha a intenção de construir de imediato, ela visitava o local esporadicamente. Em uma dessas ocasiões, Eduarda verificou que Laura, sem qualquer autorização, havia construído uma mansão com 10 quartos, sauna, piscina, cozinha gourmet, no seu terreno, em valor estimado em R$2 milhões. Laura, ao ser notificada por Eduarda, antes de qualquer prazo de uso capião, verificou a documentação e percebeu que cometera um erro, construíra sua mansão no lote A da quadra B, quando seu terreno, na verdade, é o lote B da quadra A. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Frederico, do que se trata? Ou o Código Civil tem algum instrumento jurídico para resolver tal questão? O que o Código Civil traz diante dessa relação jurídica? O Código Civil trata disso como um instituto jurídico chamado acessão. O que é a acessão? É quando eu tenho algo que se acrescenta. É um tipo de direito real, que está conduzindo como um tipo de aquisição de propriedade, chamada acessão. A aquisição de propriedade por acessão pode ser natural ou artificial. Quando eu estou falando de acessão natural, eu estou falando de aluvião, avulsão, alveo abandonado, não é? Formação de ilhas, não é? Então, essa é a aquisição da propriedade por acessão, chamada acessão natural. Existe uma regra para a acessão natural, nós temos até uma questão que a gente vai fazer essa análise da acessão natural mais para frente, mas nesse momento a acessão não é natural, é uma construção. Então essa acessão é uma acessão o quê? Uma acessão artificial. Uma acessão artificial. Frederico, como que se visualiza no Código Civil as acessões artificiais? As acessões artificiais são construções ou plantações, tá? Tá lá no Código Civil, construção ou plantação são os tipos de acessões chamadas acessões artificiais. Na acessão, assim como na questão anterior, que falava de frutos, você necessariamente precisa fazer a análise da boa-fé e da má-fé. Quando Laura, na verdade, que edifica, né, no terreno, ela construiu uma casa de 2 milhões, ela constrói essa casa de boa-fé ou de má-fé? Isso é normal, o corretor vai lá, mostra um terreno, você edifica, só que o seu terreno, na verdade, porque quando você chegou, esse terreno só estava no marco, só naquele pauzinho enfiado lá no lote. Então, quando você chegou para poder construir, você se confundiu. Ninguém te fiscalizou, um loteamento novo, distante da cidade, e aí necessariamente você se confundiu e edificou sua casa com 2 milhões de reais. Perceba que não é um barraco para poder pleitear os capião, é uma casa de 2 milhões de reais, necessariamente voltada para a pessoa viver. E tem um detalhe, essa casa de 2 milhões, ela ultrapassa em muito o valor de quê? O valor do lote, que é quanto? 50 mil reais. A primeira análise que você precisa fazer para desvendar o gabarito desta questão, desculpe, é o quê? Verificar se Laura agiu de boa fé ou má fé. Laura, pelas circunstâncias anímicas, pela configuração da boa fé subjetiva que envolve a posse, agiu de boa fé. Laura agiu de boa fé diante disso. E o que a lei diz sobre essa situação? Quando o valor da exceder manifestamente o valor do lote, da área, do terreno, aquele que construiu, edificou com boa fé, tem direito a adquirir a propriedade do dono do terreno, desde que o indenize.
acrescentando a esta indenização do valor do lote, perdas e danos que, por sua vez, poderiam acontecer. Então, essa é a regra que trata sobre a chamada acessão artificial construção. Né? Vamos ver o que as alternativas trazem para nós, para a gente poder conduzir na alternativa correta. Letra A. Eduarda tem direito de exigir judicialmente a demolição da mansão construída por Laura, independentemente de qualquer indenização. Lembrando que, como Laura agiu de boa fé, seria desproporcional 50 mil se reverter em cima de 2 milhões. Né? Então essa alternativa é uma alternativa, no mínimo, desproporcional. Letra B. Laura, apesar de ser possuidora de má fé, tem direito a ser indenizada pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel de Eduarda. Gente, Laura é possuidora de má fé? Não, Laura é possuidora de boa fé. Fizemos este caminho anteriormente. Letra C. Laura, como possuidora de boa fé, adquire o terreno de Eduarda e a indeniza, uma vez que construiu uma mansão imóvel inicialmente não edificado. Esse é o gabarito, né? Este é o gabarito. Laura, como é possuidora de boa fé, adquire o terreno de Eduarda e a indeniza, uma vez que construiu uma mansão em imóvel inicialmente não edificado. O lance aqui que você precisa pensar é justamente o quê? O fato de Laura ter edificado com boa fé, tá? O fato de Laura ter edificado com boa fé, tá bom? Letra D. Eduarda, apesar de ser possuidora de boa fé, adquire o imóvel construído por Laura, tendo em vista a incidência do princípio pela qual a superfície adere ao solo. A lei é muito clara ao conduzir o quê? Quando o valor da construção excede manifestamente o valor do terreno, aquele que construiu de boa fé tem direito a adquirir, pagando indenização pelo valor do terreno, mais perdas e danos. Ok? Tudo bem? Então, questão número 3, letra C, tá? Letra C, questão número 3, ok? Vamos para a próxima questão, nessa mesma linha de raciocínio, tá? Fazendo as análises dos institutos jurídicos que envolvem a questão, tá? Que aí quando você vai fazer a leitura da questão, você já está sabendo do que está tratando e necessariamente já sabe pensar de uma forma mais aberta, tá bom? Seguindo então, questão número 4. Diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto ao seu amigo Jorge, no valor de 200 mil, constituindo como garantia hipoteca do seu sítio, com vencimento em 20 anos. Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge decide executar a hipoteca, mas vem a saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por Jonathan, que o ocupava de forma mansa, pacífica para sua moradia, com o tempo necessário para ser reconhecido como novo proprietário do bem. Diante do exposto, assinale a opção correta. Diante do exposto, assinale a opção correta. Frederico, do que se trata essa questão? Esta questão trata-se de uma garantia de direito real, de uma hipoteca, tá? A hipoteca, junto com o penhor e com a anticrese, são tidas como garantias de direitos reais. Hipoteca se dá sobre bens imóveis, aeronaves e navios, pelo valor alto. Penhor se dá sobre bens móveis. E a anticrese é uma compensação de dívida com a utilização da coisa. Como, por exemplo, eu devo ao Jorge 100 mil reais, ele tem uma fazenda, ele constitui uma anticrese para poder ocupar a fazenda até compensar o valor de 100 mil reais. A diferença é que isso vai para o pé da matrícula do imóvel, lá no cartório, e por esse motivo é tida como direito real, dá uma segurança jurídica maior. O caso aqui, então, trata-se de quê? De uma garantia de direito real, de uma hipoteca. O caso aqui, o Heriberto pede dinheiro
200 mil para Jorge. Jorge vai lá e pede uma garantia real, que era a chácara. Quando ele vai executar a dívida, ele percebe que tem um terceiro dentro da fazenda, que é quem? Jonathan. Jonathan está lá dentro da chácara, ocupando esta chácara, por um decurso de tempo mínimo, por uma posse mansa e pacífica, que pode ser lido nesse sentido ininterrupta e sem oposição. E aí, necessariamente, vem o questionamento se Jorge ficou no prejuízo ou não. E a pergunta que eu lhe faço para poder raciocinar sobre essa questão é: uma hipoteca impede, constituída pelo proprietário do imóvel, impede que a uso capião ocorra? Será que uma hipoteca constituída pelo proprietário do imóvel, ela impede a contagem do decurso de tempo de uso capião? Ela impede a prescrição aquisitiva do direito de propriedade? Será que necessariamente ocorre deste modo? Ou a hipoteca constituída pelo proprietário não impede a aquisição por uso capião? Vocês vão ver, gente, que a OAB ama esse tipo de questão. Ela ama esse tipo de questão. Frederico, e onde é que está o segredo desta questão? Aonde é que necessariamente eu posso adentrar para poder matar essa questão? É só eu pensar aqui, e essa explicação vai servir para você nas próximas questões. Vocês vão ver que nesse primeiro momento a gente está explicando várias circunstâncias para retomar posteriormente essas explicações que já serão contidas aqui e que já te esclareceu, já abriu a sua forma de pensar sobre direitos reais. Eu tenho que entender que a uso capião, ela necessariamente se trata de uma aquisição da propriedade que ocorre de modo originária. Frederico, o que quer dizer uma aquisição de propriedade que ocorre de modo originário? Ninguém me transmitiu. Quando eu vendo uma propriedade, eu vendo a título oneroso ou gratuito. Então, ocorre uma transmissão do dono para o comprador. A título oneroso, compra e venda. A título gratuito, doação. Pode ser intervivos ou causa-mortes. Causa-mortes, sucessão hereditária, inventário. Nessas todas transmissões de propriedades, a propriedade se transmite e tem imposto. Por que tem imposto? Tem imposto necessariamente porque ocorre a transmissão. Tem imposto porque ocorre a transmissão. No caso da aquisição da propriedade pela uso capião, não tem imposto, porque não tem transmissão. A propriedade é adquirida de modo originário. Se ela é adquirida de modo originário, ninguém está me passando. Às vezes, se muda o tamanho do imóvel, abre até uma nova matrícula. Originário significa como se fosse o primeiro dono, a primeira aquisição de propriedade. Sendo assim, não poderiam dívidas do antigo proprietário passarem para este proprietário que está adquirindo a propriedade pela uso capião, porque ela está nascendo ali, não foi o dono que passou para ele. Por este motivo, entenda e guarde isto. Quando se adquire uma propriedade pela uso capião, não tem incidência de imposto, não tem transmissão, e assim sendo, as dívidas do antigo proprietário, mesmo que anotadas no pé da matrícula do imóvel, seja penhora, hipoteca ou qualquer outra obrigação, de ônus real ou não, elas não recaem sobre o possuidor que está adquirindo a propriedade pela uso capião. Por quê, Frederico? Repetindo, porque a aquisição da propriedade pela uso capião se dá de modo originário. Então, a hipoteca que Jorge tem no imóvel não impede a aquisição da propriedade pela uso capião de Jonathan, tá? Vamos ver que alternativas nós temos nesta questão. Letra A. Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Heriberto, a dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada extinta. De forma alguma. Por quê? Eu tenho dívidas com caráter real e com caráter obrigacional.
Se cai a garantia real, continua existindo a garantia, o dever de pagar obrigacional. Não é porque eu perdi o imóvel pela uso capião que necessariamente a dívida vai ser extinta. Tá? Por quê? Porque ela também tem um caráter obrigacional. Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad uso capiente do Jonathan, o imóvel permanecerá hipotecado, mesmo após a uso capião, em respeito ao princípio da ambulatoriedade. A hipoteca foi constituída pelo antigo proprietário, a aquisição é originária, Jonathan não tem nada a ver com isso. Não pode ser essa questão. Letra C. Diante da consumação da uso capião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem usucapido era objeto de sua garantia, tá? Não se trata de um regresso, tá? Se trata ainda da existência da dívida em caráter o quê? Obrigacional. Letra D. Sendo a uso capião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre de hipoteca que Heriberto constituíra em favor de Jorge. Letra D, a questão a ser marcada aqui na número 4. A alternativa a ser marcada na número 4 é a letra D, tá? Lembrando o seguinte, então, só para fixar isso, porque nós vamos precisar desse raciocínio mais para frente. Nenhuma dívida do antigo proprietário passa para o possuidor que está dando posse com decurso de tempo dentro da área de uso capião. Nenhuma. Frederico, o que permanece? Dívidas do imóvel, que são de natureza de obrigação própria terreno. Por exemplo, impostos prediais, IPTU, ITR, ITU. Isso o possuidor da uso capião vai ter que pagar. Mas, necessariamente, dívidas constituídas pelo antigo proprietário, não. Por quê? Porque a aquisição da propriedade pelo uso capião se dá de modo originário. Se dá de modo originário. Beleza? Vamos seguindo então. Número 5. Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele para Abílio, 2 anos após o negócio feito com Abílio. Ronaldo, por dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e constrói uma casa na parte da frente do terreno, sem deixar passagem aberta para Abílio, e a vende a José, que imediatamente passa a habitar o imóvel. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Vamos comentar isso aqui, é um assunto que a gente vai falar dele agora, a gente ainda não falou, que é o quê? Eu tenho um terreno, eu vendo só um pedaço dele para outra pessoa, só que depois eu fecho isso. Trata-se de imóvel encravado. Eu tenho um pedaço, eu vendo só um outro pedaço, depois fecho a saída deste imóvel, fazendo uma construção, e necessariamente eu faço o quê? Gero o fenômeno do encravamento do imóvel, ou imóvel encravado, dentro da legislação civilista brasileira. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando eu faço uma análise desse instituto jurídico? Para não confundi-lo com servidão. Né? Aqui nós temos 2 institutos jurídicos. Nós temos o Instituto Jurídico da Servidão e o Instituto Jurídico do Imóvel Encravado. Servidão é direito real. Desencravamento de imóvel é obrigação própria terreno e direito de vizinhança. Então, a servidão, por exemplo, eu tenho uma fazenda aqui e o sujeito tem uma fazenda aqui. Sendo que aqui é a estrada. E para eu chegar nessa estrada, eu tenho que dar uma volta muito grande. Então, eu pago para passar dentro da terra dele. Eu pago para ele. Quanto você quer para eu poder passar dentro da sua terra? Eu vou lhe pagar para passar dentro da sua terra. Necessariamente, quando eu pago para ele para passar dentro da terra, eu constituo uma servidão de passagem. Isso vai no pé da matrícula do imóvel. Isso é espontâneo, é acordado. Já a passagem forçada é porque alguém travou a saída do meu imóvel. E necessariamente, diante disso, existe a particularidade da necessidade do desencravamento do imóvel, que é uma obrigação própria terreno, tá?
Então, ninguém tem direito de encravar o imóvel. Aqui, por uma venda, quem vendeu fez o encravamento do imóvel. Olha só, então, vamos analisar as questões para vermos qual é a questão que melhor se enquadra. Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel de José. Não, ele não tem que gerar servidão de passagem. Quando ele comprou o imóvel, tinha passagem. Só que foi gerado um encravamento por quem vendeu para ele. Né? Então não há que se falar em servidão de passagem. Tá? Ambas podem ter onerosidade. Neste caso aqui, não foi gerado por quem está com o imóvel encravado. Foi gerado por quem vendeu para ele. A venda realizada por Ronaldo é nula, tendo em vista que o José não foi comunicado do direito real de servidão de passagem existente em favor de Abílio. Não há nesta questão que se falar de servidão. Lembrando que são institutos jurídicos diversos. Letra C. Abílio tem direito à passagem forçada pelo imóvel de José, independentemente de registro. Eis que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda feita por quem vendeu para ele, que é quem? Ronaldo. Tá? Então, o gabarito da questão número 5 é a letra C, que traduz o que eu lhe falei de passagem forçada de encravamento de imóvel. Letra D dizia o seguinte: como não participou da avença entre Ronaldo e Abílio, José não está obrigado a conceder passagem ao segundo, né? Em função do caráter personalíssimo da obrigação assumida. Não tem nada a ver, ele chegou depois, já tinha sido feito a venda do imóvel e esse imóvel tinha saída quando foi feito. Então, independente de qualquer circunstância de um negócio jurídico posterior que foi realizado, aqui existe o Instituto da Passagem Forçada. O Instituto da Passagem Forçada, ok? Seguindo na análise das questões, nós vamos para a questão número 6. Olha o que diz aí a questão número 6. Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. 10 dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicáveis. Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa. Alterou a pintura, cobriu a garagem, que passou a alugar para vizinhos, e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte principal, assumiu as despesas de água, luz, gás e telefone e apresentou-se perante a comunidade como novo proprietário do imóvel. No mínimo aí, dá para você ver que o Jonas, que era caseiro, deu publicidade na relação dele. Frederico, mas se o Jonas é caseiro, eu posso dizer que ele se enquadra no que diz o artigo 1198 do Código Civil, que considera-se detentor aquele que ocupa o imóvel, mas cumpre ordens suas. Então, nesse caso, se ele for detentor, ele não é possuidor. Aquele que começou a se comportar como detentor, ele não é possuidor. Então, ele pode ficar dentro do imóvel, o caseiro pode ficar dentro do imóvel por 30 anos, que não vai dar uso campeão, se permanecer o que nós chamamos de subordinação. Se permanecer o que nós chamamos de subordinação. Nessa circunstância aqui, o que aconteceu? Quebrou a subordinação. A subordinação foi quebrada. Por que a subordinação foi quebrada, Frederico? A subordinação foi quebrada. Por quê? Foi extinto o contrato de trabalho e os herdeiros não foram lá mais dentro do imóvel. Então, se a subordinação foi quebrada, ele virou possuidor. Frederico, mas ele sabia que o imóvel não era dele. Então, a posse dele é de boa fé ou de má fé? Necessariamente, né? Se foi notificado para sair, aí tem uma relação que você tem que analisar. Se foi notificado para sair ou se não foi notificado. Agora, o contrato se extinguiu. Como o contrato se extinguiu, ele até pode ou será considerado possuidor de má fé. Cuidado com essas análises, tá? Mas vamos ver então. Então, ele tem posse? Tem. Ele tem posse.
A partir de que momento ele tem posse? A partir do momento em que quebra a subordinação. A partir de que momento quebrou a subordinação? A partir do momento em que o contrato de trabalho foi extinto e lá ele permaneceu com uma posse sem interrupção nem oposição por parte dos herdeiros. Olha só, 12 anos após o falecimento de Lena, seu filho Adalto decide retomar o imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. Vamos lá? A partir da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Jonas não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de má-fé. Frederico, possuidor de má-fé, pode usucapir? Pode usucapir, perfeitamente, tá? Possuidor de má-fé pode usucapir, sem problema algum? Sem problema algum. Possuidor de má-fé pode usucapir, porque ele é possuidor. Não tem uma modalidade de usucapião que é extraordinária, que permite que o sujeito, mesmo sendo possuidor de má-fé, que ele independente de boa-fé, que ele possa usucapir? Sim. Então, necessariamente, isso não o impede de ajuizar a ação de usucapião. Letra B. Adalto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado. Tá? Na verdade, ele teve a posse, mas ele abandonou, então aqui ele é proprietário, né? Então, de certa forma, aqui não se trata dessa questão. Letra C. Né? Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel. Ele deixou de ser caseiro quando? Quando quebrou a subordinação. Ele deixa de ser caseiro quando quebra a subordinação. Letra D. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho para usucapião e a má-fé não é empecilho para usucapião, conforme trata o artigo 1238 do Código Civil, que diz que independente de justo título e boa-fé, será permitida a usucapião, como se pode reparar na modalidade de usucapião extraordinária, tá? Na modalidade da usucapião extraordinária, ok? Beleza? Então, gabarito desta questão número 6, letra D, Jonas pode usucapir sim o imóvel, beleza? Seguindo então, né? Questão número 7, Quincas adentra terreno vazio e de forma pública passa a construir ali a sua moradia. Após um exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da propriedade do bem pela usucapião. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava hipotecado em favor de Jovelino para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Com base nos fatos apresentados, assinale a afirmativa correta. Vocês estão vendo que é uma outra questão parecida com a anterior, que trata-se de uma ocupação de um imóvel que está hipotecado, tá? Só que cai muito na OAB esse tipo de questão. É por isso que é importante trabalharmos em todos os sentidos, né? Diante do que foi dito, vamos verificar aqui, né? Se a gente consegue, como foi dito na questão anterior, resolver essa questão. Letra A. A hipoteca existente em benefício de Jovelino prevalece sobre o eventual direito de quincas, tendo em vista o princípio da prioridade no registro. O princípio da universalização da matrícula não se aplica nessa relação, porque a posse ad usucapiando, ou a posse de usucapião, trata-se de uma aquisição originária. Eu não posso esquecer desta palavra, tá? Letra B. A hipoteca é um impeditivo para o reconhecimento da usucapião, tendo em vista a função social do crédito garantido. Não tem nada a ver com crédito, com função social, com princípio. Tem a ver com a aquisição da propriedade que ocorre de modo originário. Como a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, a hipoteca não é capaz de impedir sua consumação. É o gabarito, letra C. Quincas não pode adquirir pela usucapião imóvel em questão, porém, ele, na verdade diz, Quincas pode adquirir pela usucapião o imóvel em questão, porém ficará com o ônus de quitar o débito que a hipoteca garantia. Lembrando que eu tenho que entender assim, ó. Eu constituí uma dívida, dei como garantia hipotecária. Se a hipoteca caiu a garantia real, mas a garantia obrigacional permanece. Eu posso pleitear em juízo, né, a garantia obrigacional que ocorre interpartes, ou entre as partes, ou entre as pessoas, ok? Seguindo então
questão número 8, tá? Questão número 8. Questão número 8 diz assim: Laurentino constituiu servidão de vista no registro competente em favor de Januário, assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embarace a paisagem de que Januário desfruta em sua janela. Após o falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio decide construir mais 2 pavimentos na casa para ali passar a habitar com sua esposa. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Gente, chamo vocês aqui, faço aqui um pronunciamento para te chamar a atenção no sentido de quê? Servidão. Servidão cai na prova da OAB? Muito. Sobretudo que servidão? Sobretudo a servidão de vista. Sobretudo a servidão de vista. O que é a servidão de vista? Imaginemos que eu sou um prédio, eu construí, na minha frente está o mar, mas tem uma quadra aqui, ó. Então eu combino com a outra parte e faço isso, tem que ter um documento, que senão é sui generis, né? Que a outra parte não vai edificar até determinado tamanho, pago isso para que a outra parte não edifique, para que eu continue tendo a vista do mar. Para que eu continue tendo a vista do mar. Isso é servidão de vista, tá? Chamada servidão de vista, ok? Então, eu tenho que lembrar o seguinte: servidão de direito real está no artigo 1225 do Código Civil como rol taxativo, e para ser adquirido direito real de servidão tem que estar registrado no Código de Registro de Imóveis, no cartório de registro de imóveis, tá? Tem que estar lá no cartório de registro de imóveis. Então a relação aqui é a análise se depois que morre necessariamente tem direito ou não a ser constituída essa servidão. Olha só. Letra A, né? Letra A. Januário não pode ajuizar uma ação possessória, eis que a servidão é não aparente. Aqui está uma controvérsia da servidão de vista. Para ela ser validada como uma servidão aparente, eu tenho que ter algum escrito. Porque senão ela é uma servidão não aparente. Você compra um lote e constrói. Amanhã constrói na sua frente, você tem que reivindicar essa servidão? Não. Tem que ter um acordo manifestado, algo que comprove. É o que o STJ se posicionou nesse sentido, tá? Diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido instituída automaticamente se extinguiu. Se o instituto é classificado como de direito real, o efeito é erga omnes. O que significa dizer isso? Contra todos, a favor de todos ou para todos. E ele está ligado à coisa ou à pessoa? À coisa. Então o fato do pai ter morrido, ele está vinculado à coisa, ele continua existindo, tá? Letra C. A servidão de vista pode ser considerada aparente quando houver algum tipo de aviso sobre sua existência, tá? A servidão de vista pode ser considerada aparente, né? Como necessariamente estiver algum tipo de aviso sobre sua existência. É um tipo de aviso ou necessariamente para se ter direito real de servidão, eu preciso ter o registro no cartório de registro de imóveis? Eu preciso ter o registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1227 do Código Civil. Ele diz assim: os direitos reais sobre bens imóveis, quando constituídos por atos entre vivos, deverá necessariamente constar em registro no cartório de registro de imóveis. Olha o que diz a letra D. Januário pode ajuizar uma ação possessória provando a existência da servidão com base no título, que é o título cartório de registro de imóveis, registrado no cartório de registro de imóveis. E aí ele pode promover uma ação possessória. Frederico, por que uma ação possessória? Porque quando ele começou a construir e tampou a servidão de vista, ocorreu um ato de esbulho possessório. Ele privou a posse dele das circunstâncias. Então pode haver o ajuizamento de uma ação de reintegração, né, de posse diante dessa circunstância. Ou se a construção, se ele está ainda no início, aí a gente pode navegar dentro das possessórias, né? A ameaça, o interdito, a perturbação, a manutenção e a privação da posse, a reintegração de posse. Então, letra D é o gabarito da questão número 8. Januário pode ajuizar uma ação possessória, provando que a existência de servidão, que existe a servidão, baseada em que título? Registrado onde? Cartório de registro de
imóveis. Ok? Seguindo então, questão número 9. À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para o seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros, tá? Então, o que o joventino faz? À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, ele ocupa, né? O pequeno agricultor joventino adentra em terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. É a chamada ocupação. Sem ser incomodado, exerce posse mansa e pacífica por 2 anos, quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que se tomou conhecimento da presença de um joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. O que aconteceu aí nessa questão? O joventino ocupou o imóvel abandonado e deu cumprimento de função social. Até que ele seja citado, ele é possuidor de boa-fé. Para o dono do imóvel tirar ele de lá, ele tem que ajuizar uma ação baseada na posse, se ele tinha ou não, no momento que ele entrou, ele não tinha aqui posse. Ou ele vai ter que ajuizar uma ação reivindicatória partindo do direito de propriedade. Então, necessariamente aqui, a gente tem que fazer essa análise. Se tem alguém que ocupa um imóvel meu, que eu tenho um imóvel, ele está lá abandonado, eu descubro depois, de um tempo depois, que a pessoa está dentro do meu imóvel, eu não posso ir lá e tirar essa pessoa à força. Eu tenho que buscar o devido processo legal, o ajuizamento de ação. Senão, quem comete violência sou eu, dono do imóvel. Fique esperto quanto a isso, tá? Olha o que diz as alternativas. Letra A. Como não houve emprego de violência, joventino não pode ser considerado esbulhador, tá? Como não houve o emprego de violência, joventino não pode ser considerado esbulhador, né? Ele ocupou o imóvel, né? Diante dessa circunstância. Letra B. Clodoaldo tem direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base no desforço imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido. A ciência, lá no artigo 1210 do Código Civil, trata da autotutela possessória. Lá fala que o possuidor, esbulhado ou turbado, tem direito de defender a posse com a própria força, desde que faça imediato. O imediato não é da hora que ele fica sabendo. O imediato é da ocupação. Se o Clodoaldo estivesse lá dentro e o joventino estivesse entrando, aí sim, necessariamente, ele poderia exercitar a autodefesa possessória, tá? Mas neste caso, não mais, tá? Neste caso, não mais. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, exercitado por quem? Pelo dono do imóvel. Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo, que é o dono do imóvel, no intuito de recuperar a posse que exercia. E Clodoaldo que venha com a reivindicatória para tirar ele de lá, tá? Então, letra C é o gabarito da questão número 9, tá? Letra C é o gabarito da questão número 9. Letra D. Na condição de possuidor de boa-fé, joventino tem o direito a frutos e enriquecimento das benfeitorias realizadas durante o período exercido da posse, né? O que ocorre diante dessa relação? Ele não tem direito a todos os frutos, nem todas as benfeitorias, e não é sobre a posse. É até o momento em que a posse perdurar como de boa-fé, ok? Beleza? Vamos para a 10ª questão, então, né? Número 9, gabarito, letra C. Número 10. O apartamento de João é invadido e, entre outras coisas, um paletó, tá? Como este, é furtado. 3 meses depois, João descobre que o seu paletó está sendo usado por Ricardo. Ao ser confrontado, Ricardo esclarece que adquiriu o paletó há 1 mês de um brechó que o mantinha exposto no mostruário. Alegou ainda que adquiriu a roupa sem saber que era proveniente de furto. Em prova do alegado, Ricardo exibe documento comprobatório da compra do paletó feita no brechó. Tendo em vista a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Trata-se de aquisição de bem imóvel, que segue a mesma regra que a gente falou até agora, da análise da boa-fé subjetiva ou não, se tinha ou não condições de Ricardo saber que a coisa era furtada. Se ele entrou numa loja, comprou, pagou.
deram para ele uma nota do produto. Né? Será que ele está agindo de boa fé ou má fé? Boa fé. Né? Olha só, Ricardo não é legítimo proprietário do paletó, pois adquiriu do brechó que não era o verdadeiro dono da coisa. Como saber? Até que se prova o contrário, ele é dono. Letra B. Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que o adquiriu de boa fé em estabelecimento comercial que, nas circunstâncias do caso, aparentava ser o dono da coisa. Então, olha só, Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que adquiriu de boa fé em estabelecimento comercial que, nas circunstâncias do caso, aparentava ser o dono da coisa. Até que se prova o contrário, a circunstância que existe é esta da letra B. Por isso que o gabarito é letra B nesta questão, tá? Tem que provar o contrário, tá? Senão ele presume-se a boa fé por parte de Ricardo. Ricardo é o legítimo proprietário do paletó, mas deve indenizar João, entregando-lhe a soma equivalente ao preço que pagou. Então ele vai pagar duas vezes. Vai pagar para o dono do brechó e vai pagar para o verdadeiro possuidor, hipoteticamente, que aqui nem está provado que ele é o verdadeiro possuidor. Letra D. Ricardo não é o legítimo proprietário do paletó, uma vez que o comprou do brechó apenas 2 meses depois do furto sofrido por João. Aqui conta tempo ou conta a situação fatídica, a subjetividade? Contra tempo, a situação fatídica, a subjetividade. Então, questão número 10, gabarito, letra B da questão número 10. Ok? Tudo bem?